Pessoal, começa hoje aqui em Criciúma a segunda edição do Afrocine, projeto que prevê exibições gratuitas de filmes com recorte racial, além de rodas de conversa, palestras e minicurso. Eu tenho o prazer de receber no estúdio a professora, doutoranda em educação e autora do projeto, a Cíntia dos Santos. Boa tarde, seja bem-vinda, Cíntia. Boa tarde, Gi. Também boa tarde a todos que nos assistem, né? E é uma satisfação enorme estar aqui mesmo no meio dessa correria, porque a abertura é hoje. Sim. Mas, com certeza, esse espaço é muito importante. Que maravilha, né? A Cíntia, que eu já conheço há tanto tempo, eu tenho orgulho, né, de ver tantos caminhos que já foram desbravados, né? Lutando pelos professores no Cinti, sendo candidata, né? A única candidata negra, né, aqui de Criciúma, né, a um cargo do executivo. Enfim, então assim, eu tenho muito orgulho de você agora com esse projeto, então maravilha, né? Foi uma trajetória, né, que marca a minha vida, com certeza, e são espaços que eu aprendi muito, né, e que me trouxeram até aqui. Sim, porque esse projeto ele é muito legal, é de comunicação, cinema, né? Que o cinema ele comunica, ele é entretenimento, mas ele também apresenta fatos, inclui pessoas, dita comportamentos. Então eu queria entender, né, para a gente começar o objetivo, né, do Afrocine, já estamos na segunda edição. Qual o teor dos filmes? Como é que é, Cíntia? Então, o Afrocine ele é um festival de cinema educomunicativo. Né? E no nosso caso, a principal vertente é a vertente antirracista. Então, nós entendemos que as diversas linguagens, né, da arte principalmente, elas podem nos ajudarem muito a fazer com que determinados conceitos sejam apropriados de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, de uma maneira leve, né? Porque eu sempre digo que falar sobre racismo não é algo tranquilo. Então, quando a gente consegue diversificar isso, e principalmente através do cinema, se torna muito mais... as pessoas conseguem se apropriar mais, né, dos fácil, conteúdos, né? E principalmente, né, se despir, né, desses processos que são carregados historicamente, principalmente no nosso país, né, que tem uma história aí de escravização muito pesada, muito complexa, e que até hoje, né, ontem foi comemorado ali, não é bem essa palavra, né? Foi lembrada, foi lembrado o dia da abolição da escravatura, sem festa, né? Mas um momento de muitos debates para que esse momento seja entendido como ele foi, né? Onde não houve reparações para a população negra, né? Após a Lei Áurea, né? Então, hoje também faz 11 anos, né, de existência do coletivo Chega de Racismo, do qual eu faço parte. E a gente sempre traz alguma temática, eles estão conosco, né, nessa proposta de Afrocine. E é importante demais que se entenda que o Maio Negro, né, é um mês de debate, de discussão, porque ainda se ensina, muitas vezes, que ocorreu a libertação dos escravos, né, dos escravizados. Então, o Afrocine ele chega esse ano, nesse mês, com essa proposta de uma ação educomunicativa, né, uma aliança da comunicação e da educação. É uma área do conhecimento, a educomunicação, né, muitas pessoas não sabem. E o nosso principal objetivo é proporcionar esses diálogos com qualidade, com filmes de qualidade, filmes inéditos, para que todos tenham acesso, todo o público que nós vamos atingir de forma gratuita e com participação ativa, né, de todos os participantes. Dá para discutir depois, roda de conversa, adoro isso, adoro, acho muito legal, porque eu concordo ali, né, quando você comunica através de um entretenimento, de um filme, você impacta pessoas, né, você criar um lúdico para uma criança negra, né, contando a história da religião, né, como isso não ocorre, a gente estava comentando sobre isso até ontem, né, eu e você, né, Cíntia? Vamos entender a programação, porque começa hoje, você tirou um espacinho para poder vir aqui divulgar para o pessoal. Hoje, então, começa, mas vai até dia 16, sexta-feira. Exatamente. Então, conta pra gente a programação. A programação, ela ocorre nos 3 dias, né? Começa hoje, dia 14, lá na Unesc, a abertura,
nós teremos a participação do Marciano na roda de conversa, como nosso convidado, e também da professora Yara, né? Eles vão abordar temáticas que envolvem tanto a produção cinematográfica aqui da nossa região. O Marciano, ele é o produtor, né, o cineasta, que está desenvolvendo a websérie Negritude Criciúma. O ano passado já teve também a primeira websérie dele. E a professora Yara, ela entra então com a discussão sobre as mulheres negras, né, nos espaços de trabalho. E infelizmente, todo sofrimento, mas ao mesmo tempo toda a luta, né, das mulheres negras nesse processo. Isso na Unesc hoje? Isso na Unesc. Com exibição de filme, né? Exibição de filme e roda de conversa na sequência. Amanhã, quinta-feira, nós temos o dia todo no Colegião, né, nos 3 períodos. Nós estaremos discutindo com o público dos segundos anos, porque nós relacionamos com as temáticas, né, trabalhadas em sala de aula. E nós teremos, então, o debate no noturno, que estarei participando eu, falando da educomunicação antirracista, e também do professor Israel Andrade, mestre, né, também, falando sobre a produção do filme que ele conduziu. E sexta-feira tem na PAI. Sexta-feira nós temos o público da PAI, que é um público que a gente tem muito carinho. Sim. Né? Eu sempre gosto de destacar, por exemplo, que se a gente fala em diversidade, se a gente fala de inclusão, primeiro temos que fazer. Então, né, o público está contemplado também durante o dia. E à noite nós temos o fechamento, então, lá no Clube União Operária, do qual a professora Yara é presidente também. Nós teremos uma roda de conversa com uma convidada de Imbituba, né, que ela produziu, conduziu também um cinema muito interessante, que foi lançado recentemente. E o fechamento tem que ter um happy hour, né? Então nós teremos aí a companhia do Veveto, um artista aqui da nossa região que vai abrilhantar então o final do evento. Que legal. Ô Cíntia, eu botei o @ ali do afrocine.criciúma, o pessoal acompanha a programação, se planejar, levar a criançada, levar a família, né, prestigiar realmente algo importante, né, e fazer uma menção também ao Núcleo de Cinema de Criciúma, através de Sander Han, maravilhoso. Foram os responsáveis aí pela mordidinha do cinema. Não é? Né? Então... E você, inclusive, tendo papéis, né, até como protagonista em um dos filmes. E para você entender aí de casa, pessoal, que temos cinemas aqui na nossa região, temos filmes, bons produtores, bons cineastas, filmes de qualidade que fazem a gente refletir e que você pode comparecer então no Afrocine, né, nesses 3 dias. Cíntia, foi um prazer divulgar, né? Hoje é só uma pincelada. Quero que você sempre, para divulgar o evento mesmo, mas que você sempre esteja convidada para estar aqui conosco, conversando, debatendo, falando de muitos assuntos. Estava conversando ontem com você, né, durante a entrevista lá na rádio, na 92, que justamente essa questão de a gente ter que falar mais sobre muitas coisas, tornar natural, diálogos, né, não forçado. Eu acho que a nossa consciência vem disso, né? O negócio tem que ser natural, né? Uma coisa que a gente sempre comenta, né, é que as pessoas precisam assumir o racismo. Sim. Porque a gente não combate aquilo que não existe. Sim, tem que entender e assumir. Dizer que não existe? Como assim? Cíntia, foi um prazer, viu? Se eu não mandar beijo... Então manda rapidinho aqui pra essa câmera aqui, pra galera do Colegião. Estão assistindo a gente? Estão assistindo a gente. O Colegião hoje comemora 52 anos. Ai, gente, estamos em festa. Então, tá aqui o meu... E também meu agradecimento, né, pela abertura da escola para nossa programação. Que legal. Gente, Colegião, história, né? Fez história. Nós poderíamos contar histórias do Colegião aqui, né? Nossa, muitas. Porque agora eu não tenho mais tempo. Mas, Cíntia, parabéns a todos do Colegião. Inclusive, temos uma estudante do Colegião que trabalha conosco, a Rebeca, nossa estagiária aqui. Beijo, Rebeca, querida.